E eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, você que está acompanhando desde 7 horas, né, o nosso culto no Instagram e também aqui no YouTube. Abra também a sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Portanto, abra aí Evangelho de Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Eu fiquei com muita vontade de falar sobre oração, né? Nós estamos aqui num culto de quinta-feira que designamos na nossa comunidade, na nossa igreja, para falar, para dedicar esse espaço, esse momento para oração. Eu gostaria da gente retornar para esse tema aqui no púlpito também. Tá? Então, abra, por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Saudamos também todos aqueles aqui na cidade que nos acompanham pelas rádios, né? Que Deus abençoe a sua vida. Nós somos a Igreja Batista Castelo Forte, estamos aqui próximo a você em todo o tempo, agora através das rádios, né, das ondas das rádios, mas também nós estamos aqui virtualmente, nós estamos através das redes sociais, no YouTube e no Instagram, você pode nos acompanhar. Eu creio que já foi tempo suficiente para todos abrirmos, né, nós temos um público aqui seleto, que nos acompanha sempre, o grupo de louvor, né? Então vamos fazer a leitura aqui de Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Diz assim, então, a palavra de Deus. Eu estou usando aqui uma versão mais recente, pode ser estranho aos seus ouvidos, né? É um texto muito conhecido, né? A versão que eu estou usando é a Nova Almeida Atualizada, uma versão bastante gostosa, bastante fluida, mas é um texto que, com certeza, você vai lembrar. Diz assim, então, Jesus, no versículo 7. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Aleluia. Esse é o texto desafiador, de fato, né, para nós. Quanto mais conhecido é um texto, mais é desafiador para quem fala sobre ele, porque são palavras que desafiam, de fato, a gente sair um pouquinho fora da caixa, trazer um olhar diferenciado, né? Talvez tentar colocá-lo sobre uma outra perspectiva. Eu peço que Deus me ajude a fazer isso. Portanto, vamos orar. Ore também. Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez nessa noite, crendo no Teu poder, felizes pelo que o Senhor já fez, já falou através dos louvores, como o Senhor entronizou, como o Senhor entrosou estes momentos do louvor, com, ó Deus, a palavra que será ministrada agora. Ó Deus, nós queremos conhecer a face desse Deus que é o Pai, que se apresenta para nós em Jesus como Pai, como aquele que nos chamou de filhos, nos abraçou numa filiação eterna, que no sangue de Jesus nos adotou, aqueles que estavam, ó Deus, jogados, abandonados, estavam perdidos, aqueles que não mereciam, Senhor, nenhum tipo de vínculo contigo. O Senhor nos chamou para a família de Deus, para sermos parte da própria divindade, percebermos Deus como de fato Tu és, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que através desse texto, hoje à noite, a nossa vida seja consolada, Senhor. Quantas pessoas agora nos assistem aqui, ó Deus, nos escutam em seus lares, em suas casas, através dos seus aparelhos telefônicos, ó Deus, dos seus celulares, enfim, com um coração desejoso, Pai, de ouvir algo do Senhor, e nós sabemos que Tu falas ao nosso coração, que a Tua palavra, Senhor, não volta para Ti vazia, como já disse uma vez o profeta, ó Deus, do Antigo Testamento.
mas faz aquilo que é o teu desejo, Senhor, aquele que é totalmente, ó Deus, eficaz naquilo que se propõe. E nós estamos assim dependentes do Senhor. Pedimos que o Senhor nos ensine esse relacionamento com o Pai. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, aquilo que é necessário para termos, ó Deus, essa relação de amor contigo. E que isso seja feito hoje à noite, na minha vida, na vida dos meus irmãos que estão aqui, de todos os que nos assistem, Senhor, para a glória do teu santo nome. Nós pedimos assim, Senhor, também com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, como eu já falei para vocês, esse é um texto muito desafiador, porque todos conhecem, que talvez você já ouviu em uma outra versão, dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, é o que bate, abrir-se-lhe-á. Nessa versão erudita aí, com uma palavra diferente, né, com a mesóclise. Mas o fato, meus queridos, é que isso não esconde, isso não eclipsa a profundidade desse texto. Se você voltar a alguns poucos capítulos, nós temos os capítulos 5 até o capítulo 7, como a obra talvez maior da ética do Evangelho. As palavras de Jesus, que vão do capítulo 5 até o capítulo 7, são conhecidas como o Sermão do Monte. Aquele sermão fantástico que Jesus reuniu uma grande multidão e, assentado, começou a falar coisas que ecoaram por toda a eternidade. Pode ter certeza, meus queridos, que esses textos que temos aqui, diante dos nossos olhos, do capítulo 5 até o capítulo 7, eles influenciaram centenas de pessoas, filósofos, sociólogos, antropólogos, pessoas de todas as classes sociais, de todas as formações, pensaram sobre a altura, a profundidade dessa ética, e aquilo que seria reverberado na vida humana a partir dessas palavras. Afinal de contas, meus queridos, a partir do capítulo 5, Jesus trata de diversos temas da vida humana. Jesus fala de justiça, do impacto da justiça na vida social, com as bem-aventuranças, no início do capítulo 5. Mas Jesus vai mais longe, Jesus fala das nossas relações pessoais, do comportamento na vida privada, do comportamento na vida pública. Jesus fala de aspectos da personalidade humana, da ira, de como tratar as pulsões do coração, os elementos que mais transitam na nossa alma, aqueles arroubos das nossas emoções, como tratá-los. Jesus fala das relações civis, do casamento, do divórcio. Jesus fala também a respeito do caráter de fato, daquilo que o homem traz como algo a seu respeito, que trata da sua reputação com os juramentos. O amor aos inimigos, a vingança, enfim, Jesus tem nos capítulos 5 até o capítulo 7 uma vastidão, uma profundidade jamais experimentada, jamais declamada, jamais abordada por nenhum outro pensador. Portanto, queridos, quando nós estamos aqui diante desses textos, nós temos uma riqueza, nós temos algo a ser burilado, nós precisamos colocar o nosso olhar de cuidado, de carinho para com essas palavras. É também no capítulo, nesse período aqui, dos capítulos 5 até o capítulo 7, que Jesus fala da oração, que ele traz aquele ensinamento glorioso sobre a oração do Pai Nosso, né, que é a oração modelo. Jesus também fala de outras práticas da espiritualidade, como jejum, enfim. Você percebe então aqui comigo que existe uma gama de riqueza aqui para nós. Porém, entretanto, contudo, todavia, né, capítulo 7 é um capítulo diferente. É um capítulo que deixa alguns comentaristas da Bíblia um pouco atordoados, porque não existe uma forma, não existe uma métrica, não existem assuntos, parece que foram reunidos ali por Jesus, o capítulo 7, alguns assuntos foram colocados de maneira assim, num apêndice, né, no final, numa conclusão, de maneira improvisada. Mas eu concordo com a ideia de que o capítulo 7 traz um único tema.
Ora, se Jesus falou, se Jesus ensinou sobre tantos aspectos importantes da vida, aqui no capítulo 7, agora, ele coloca tudo o que ele falou na parte prática da nossa existência. Capítulo 7 fala, e a temática do capítulo 7 é a relação humana. Como o homem se relaciona, capítulo 7, versículo 1 até o versículo 5, com aquele irmão que é flagrado em pecado, que eu vejo nele um pequeno cisco que atrapalha a visão, que deixa o olho vermelho. Eu devo julgá-lo ou eu devo ser aquele que o ajuda? Jesus também, no versículo 6, fala da relação com as pessoas difíceis. E olhe como Jesus chama essas pessoas. Existem pessoas na mente de Jesus que são tão difíceis, tão perversas, que Jesus diz que as palavras que ele usa para essas pessoas são cães e porcos. É aquele texto de não jogarmos as nossas pérolas aos cães e aos porcos. No capítulo 7, o texto que nós temos hoje para nós aqui, versículo 7 até o versículo 11, a relação é com o Pai, que afinal de contas talvez a relação mais importante. Ninguém pode se relacionar com o ser humano se não souber se relacionar com o Pai, e se não houver relação com o Pai, é impossível se relacionar com o ser humano, principalmente aqueles que são cães e porcos. E continua todo o capítulo falando de relacionamento. Versículo 12, nós temos aí com todos os demais tipos de pessoas, versículo 13 ao 14, as pessoas que são companheiros da nossa caminhada, nessa caminhada estreita, cuja porta também é estreita, o trato com os falsos profetas, versículos 15 até o versículo 20, e por fim o próprio trato com Jesus, versículo 21 até o versículo 27. Eu escolhi o capítulo 7, versículo 7 até o versículo 11, porque ele concentra a relação com o Pai naquilo que a gente chama de oração. Como eu já tinha adiantado para você, para nós percebermos a importância da oração. E eu sei que algumas pessoas têm o pensamento, têm a forma de enxergar o Evangelho, enxergar as categorias do Evangelho de maneira separada, né? Nós separamos, por exemplo, algumas pessoas enxergam os dons da graça de Deus, como nós dividimos o período do culto, o momento em que nós cantamos aqui, o momento em que fechamos os olhos. Portanto, algumas pessoas enxergam como gavetas separadas, né? Uma coisa é a pregação, outra coisa é a oração, outra coisa é o louvor e a adoração, como se essas coisas não estivessem juntas, unidas. E isso é um equívoco, meus irmãos. Desde já, eu apresento para vocês que Jesus fala da oração como uma relação, mas a gente encontra outros textos nas Escrituras, como eu passei durante essa semana, no texto em que Jesus cura o Lázaro, cura Lázaro, aliás, o traz da morte, né? Ressuscita Lázaro da sua morte. Ele diz ali, quando retirada a pedra, ele faz uma oração muito rápida. Primeiro ele diz: Pai, te agradeço porque tu já me ouvistes, e oro não por causa de mim, mas para que essa multidão creia que tu me enviastes. O que é isso? Senão a oração sendo utilizada como uma pregação. Jesus está dizendo que a oração feita por ele traria fé no coração dos seus ouvintes. Portanto, não existe esse tipo de divisória que nós fazemos. Uma pregação é um ato de adoração a Deus, a oração é um ato de louvor e pregação, porque existe só um Deus e um só Espírito. Mas vamos para o nosso texto, né? Vamos para o texto dessa noite. O texto dessa noite, portanto, fala desse relacionamento que nós devemos ter com Deus através da oração. Se você observar, meu querido, existem algumas coisas que precisam estar muito claras aqui. Nós conhecemos o texto, né, os versículos 7 e 8 trazem uma parte mais teórica, e o versículo 9 até o versículo 11 traz uma história, que é uma prática de Jesus de ilustrar as suas verdades com algo que fosse mais do contato dos seus ouvintes. E eu vou tentar fazer isso também, né? Eu vou tentar ser muito didático, muito objetivo nessa noite. Mas, antes da gente abordar cada uma dessas questões aqui, eu queria lembrar você
uma frase de Calvino que justifica a importância desse texto. Por que falar de oração? Por que Jesus se preocupou em nos incentivar a orar? Por que gastar um tempo para mostrar a importância desse ato de orar a Deus? Se Jesus mesmo já tinha falado da oração do Pai Nosso. Calvino nos diz que nada é melhor para nos levar à oração do que a convicção plena de que seremos ouvidos. Nada é melhor para nós nos pormos em oração diante de Deus do que termos a certeza de que Ele nos ouvirá. E eu pergunto para você se isso não é verdade na sua vida. Como não te tranquiliza o coração o fato de ir falar com uma pessoa importante e saber que ela vai atender de antemão o seu pedido. Olha, vai hoje que o patrão está liberando todo mundo. Essa mesma coisa, esse mesmo intento, nós temos aqui diante de nós essa noite, através das palavras de Jesus. Eu quero muito rapidamente colocar 3 motivos pelos quais Jesus nos incentiva a orar ao Pai. Primeiro desses motivos está no versículo 7, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, esse incentivo da parte de Jesus para nós buscarmos a Deus em oração, primeiro se dá para estimular nossa persistência. Porque Jesus nos incentiva a orar a Deus, primeiro, para estimular a nossa persistência. O texto sagrado diz para nós: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Não sei se você percebeu, mas existe aqui uma progressão, são 3 verbos usados de maneira progressiva, de maneira ascendente. São verbos que nos estimulam como ordens, são imperativos. Peçam, batam, busquem, são ordens de Deus para nós, são ordens de Jesus para nós. E por que eles nos são dados? Primeiro, queridos, eu tenho certeza que Jesus conhece a natureza humana. Jesus sabe da nossa dificuldade de acreditar, de fato, na bondade de Deus, de fechar os nossos olhos e, em fé, crer de fato que existe essa ligação com esse ente que a gente não vê. Será que de fato esse Deus está me escutando? Será que de fato existe esse Criador que nesse momento está ouvindo milhares de orações no mundo? Será que Ele de fato está olhando para mim? Será que Ele de fato está me percebendo? Jesus diz: olha, pode pedir, pode buscar, pode bater. E a imagem, meus queridos, é mais uma vez aquela que nós utilizamos aqui na música que cantamos no nosso momento de oração. Uma imagem da criança, que é necessário ser como criança, de amar a Deus como criança. A imagem que Jesus traz para nós é daquela criancinha que pode passar por diversos estágios diante da mãe. Primeiro, se a mãe está muito próxima, ou o pai está muito próximo, a criança não precisa gritar, não precisa se desesperar, ela pode pedir. Se de repente ela está um pouco mais afastada da mãe, ela começa a buscar onde é que está o seu pai ou a sua mãe. Mas se existe um obstáculo entre a criança e os seus pais, como uma parede ou uma porta, a criança então bate. Existe, portanto, talvez seja deliberada essa progressão, essa escala ascendente de insistência. Como falou o querido pregador John Stott. Existe, então, nas palavras de Jesus, não apenas esse sentido de que a nossa oração precisa ser persistente, mas que ela precisa ser crescente em insistência diante de Deus. Você está me compreendendo nessa noite? Você está entendendo o que eu estou falando para você? Primeira coisa que Jesus nos ensina como motivo, como um incentivo para orarmos a Deus, é que a nossa oração precisa ser persistente. Deus quer nos ensinar a persistência. Não é apenas necessário, meus irmãos, que nós oremos. As nossas orações precisam ser regadas de persistência. Nós precisamos não apenas orar durante a semana, nós precisamos persistir na oração. A oração é uma oficina de Deus que vai trabalhando o nosso caráter.
E eu pergunto para você, nessa noite, meu irmão que me acompanha, meu amigo que me acompanha, que me ouve, a sua vida de oração durante a pandemia, ela está dentro dessa realidade? Eu pergunto sobre a sua vida pessoal, seus projetos. Todos nós temos projetos. Todos nós temos sonhos, temos relações com o Pai. Queremos casar, ter filhos, ter casa, ter bens. Né? Como é que vai? Como estão os sonhos de 2020? Eu tenho certeza que todos nós fizemos aqueles sonhos de 2020. Como eles estão agora, depois dessa pandemia? Será que eles sobreviveram? Será que você persistiu? E eu pergunto para você também. Será que o fato de, em algumas áreas da nossa vida, nós desistimos tão fácil, não se dá pelo fato de nós não estarmos aprendendo isso na nossa vida de oração? Quem ora precisa permanecer diante de Deus. E talvez, querido, a pergunta não seja, que seja dirigida para nós, não seja quanto você está orando, quanto tempo você está orando, mas a pergunta seja há quanto tempo você está orando? Há quanto tempo você está orando? A palavra de Deus diz em Tessalonicenses capítulo 5, orai sem cessar. Poucos textos nas Escrituras nós vemos relacionados ao quantitativo de tempo gasto na oração. E fulano de tal ficou 5 horas orando diante de Deus. Mas nós vemos muitas experiências de homens de Deus que permaneceram períodos diante de Deus. E Isaac orou pela esterilidade da sua esposa, e ele teve filhos com 60 anos. Detalhe, ele começou a orar com 40. A Escritura nos incentiva a experiência da persistência. A igreja precisa de cristãos persistentes, e essa persistência, e essa ousadia, e esse avançar sem medo, e essa coragem, é aprendida na oração, meu irmão. Portanto, eu reforço mais uma vez, a nossa vida de oração precisa ser regada pela persistência. Não desista das pessoas. Não desista daquilo que Deus depositou na sua vida. Persista em oração diante de Deus. É Jesus que está dizendo para você, peça. Se pedir não bastar, busque. Se buscar não bastar, bata. Sabe por quê? Segundo motivo nessa noite, o segundo motivo pelo qual Jesus nos incentiva a orar, está aqui no versículo 8. Completamente relacionado com o que a gente acabou de falar. Segundo motivo, Jesus nos incentiva a orar para nos dar a experiência de receber suas promessas. Para nos dar a experiência de receber as suas promessas, ele diz no versículo 8, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Aleluia. É Jesus que está dizendo isso. É Jesus que está alinhavando aquilo que ele prometeu, aquela ordem de oração, a promessa infalível de Deus para a sua vida, para a minha vida. Se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai se abrir. Meu irmão, minha irmã, porque Deus, você sabe desse texto melhor do que eu, né? A porta que Deus abriu, ninguém fecha, a porta que Ele fechou, ninguém abre. Deus abre porta até onde não tem parede, meu irmão. Entretanto, Jesus coloca as palavras de maneira universal aqui. Você percebeu? Ele diz para nós aqui, e que segurança para a nossa alma, para aquele que ora, que busca a Deus em oração. Todo o que pede, recebe. Todo aquele que ora é ouvido pelo Pai. Aleluia. Sabe por que isso é segurança para minha alma, meu irmão, minha irmã?
Não existe oração desperdiçada diante de Deus. Eu sei que existem grupos de pessoas, de irmãos, existem pregadores por aí falando, que existe uma seleção, um grupo seleto de irmãos, né? Existe uma casta especial de pessoas, cuja oração é mais poderosa, né? São pessoas diletas, separadas, né? São os verdadeiros adoradores. Aqueles ali que o Pai procura, né? São difíceis de achar para Deus, né? É difícil Deus achar. Não caia nessa conversa, meu irmão. Não caia nessa conversa. A sua oraçãozinha simples chega ao trono de Deus. Ah, mas meu irmão, eu não sei orar, minhas palavras se embaralham, eu começo a orar e ali eu já me perco, não tenho nem palavras. Não importa. Porque o Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos que ninguém, por mais eloquente que seja, podem exprimir. E é essa oração que Deus escuta. Todo aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra. E ao que bate, a porta é aberta. Nossas orações têm a garantia de que Deus não falhará conosco. Oh, querido irmão, oh, querida irmã, aleluia. Deus não vai falhar na sua vida. Deus não vai falhar na sua vida. Nenhuma pandemia pode conter aquilo que Deus tem para você, meu irmão. Porque foi Ele que garantiu isso. Isso é promessa de Deus para você. Ore, persista em oração. Persista orando, buscando a vontade de Deus, repetindo as orações que Ele nos ensinou. Senhor, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, não a minha vontade, assim na terra como no céu. Dá-me somente o pão de cada dia. Aquele que casa sua oração com a vontade de Deus recebe. Entretanto, queridos, o último ponto dessa noite é talvez o ponto mais doce para nós, é a delícia desse texto. É aquilo que mais comove a minha alma, mais enche a minha alma de alegria. A gente tem aqui nos versículos 9 até o versículo 11, o terceiro motivo pelo qual Jesus nos incentiva a orar. Nós estamos sendo incentivados, primeiro, para aprendermos a persistência, segundo, para termos a experiência de receber as bênçãos de Deus, em terceiro lugar, para nos fazer conhecer a Deus como o nosso Pai. Para nos fazer conhecer a Deus como o nosso Pai. Isso é lindo, meus irmãos. Isso é cheio de profundidade, isso é cheio da glória do céu. Sabe por quê? Porque nenhum ser humano vai conhecer a Deus como Pai se não se colocar diante dele em oração. E eu não falo da oração como fechar os olhos e o falar das palavras, mas essa ligação eterna, invisível, totalmente aberta, sem espaço definido, que acontece aqui, acontece aí na sua casa, acontece em qualquer momento. Para orar não é necessário mais do que desejo na sua alma de encontrar a Deus. E a revelação que Deus nos faz em Jesus Cristo é demonstrada mais uma vez nessa história infantil. Veja comigo aí no versículos 9 até o versículo 11. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Mais uma vez Jesus se utiliza dessa imagem da criança e do pai, né, nessa imagem familiar, para questionar, para fazer esse contraste. Ora, pensem vocês, na relação de vocês com o Pai, com Deus o Pai. Se acontece assim na casa de vocês, se o filhinho de vocês vai até vocês, e eu penso aqui naquela criancinha que enche, só o chegar dela enche o nosso coração de ternura. Eu tenho um sobrinho muito amado, o Azaf, tem um aninho e pouco, mas é só ele rir para mim que eu me esbagaço todinho diante dele, né, de felicidade. Imagine, se esse filhinho pedir para você pão, esse pai vai dar uma pedra?
Se esse filhinho pedir para você peixe, você vai dar uma cobra para ele? É possível um pai, por mais perverso que seja, e Jesus admite isso, né? Ora, se vocês que são maus, e aqui a gente também teria outro texto para falar, esse aqui seria uma pregação à parte, né? Sobre aquilo que nós carregamos no nosso coração, a maldade intrínseca da nossa alma. Apesar de nós sermos naturalmente maus, egoístas, nós temos a capacidade de fazer o bem a quem a gente ama, dos nossos filhinhos, de dar comida a quem quer comida, de não dar nada pernicioso que cause mal. E aí vem a frase de Jesus: quanto mais, o céu inteiro está dentro dessa frase aqui, a glória de Deus, o amor de Deus se derrama nesse quanto mais. Eu vejo, meus irmãos, o contraste diante dos nossos olhos, como a noite que nós temos aí diante de nós, e o grande brilho da lua de Deus, como esse contraste, né? A bondade humana, natural, e o amor especial do Pai conosco, nesse quanto mais. Pese, Jesus está dizendo, pese, faz esse peso. Quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Meus queridos irmãos, nós temos diante de nós uma revelação da parte de Jesus, porque aquele que ora descobre que Deus não é apenas Deus. Deus se revela para nós, seus filhos, como o Pai. E o Pai, aqui revelado, é aquele Pai que muitas canções falam dele, que nós já ouvimos várias pregações. É o Pai chamado de Abba. Abba, Pai. Não é o Pai, não é o Pai da língua hebraica, o Ab, é o Pai duro, o Pai figura retroncuda, é o Paizinho, né? Não é o Father do inglês, é o Daddy. Não é o pai do português, é o painho do nosso nordestino, da nossa língua nordestina. É aquela relação visceral com Deus. É para isso que Jesus chama para a oração. Quanto mais o amor do Evangelho inteiro está derramado sobre nós, no quanto mais o Pai de vocês, meus queridos irmãos, Joaquim Jeremias, um grande estudioso, fala sobre as palavras de Jesus a respeito do painho, do pai, do Abba Pai. Abba era uma palavra de uso diário nos tempos de Jesus, palavra conhecida em família, mas nenhum judeu teria se atrevido a se dirigir a Deus desta maneira. Jesus o fazia sempre e autoriza seus discípulos a repetirem a palavra Abba depois dele. Portanto, meus queridos, aquele que ora diante de Deus, persistente, ansiando buscar as promessas de Deus, ele descobre que Deus é Pai. Ele descobre que Deus é o seu painho. O chama para uma relação de amor. As nossas orações são transformadas quando temos consciência de que oramos não a Deus, mas oramos ao Pai. E você, meu irmão, você, minha irmã, nessa noite, eu queria te convidar a reavaliar a sua vida de oração diante de Deus, nesse texto rápido, nessa meditação quase devocional, nesses 3 incentivos que Jesus nos faz, na persistência, na experiência e na descoberta de que Deus é o nosso Pai, que a face de Deus sorri para nós na face de Jesus, que Jesus revelou para nós um Deus diferente, que não era conhecido na antiguidade, mas que é conhecido através da relação da oração. Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a minha vida de oração? Será que nós não estamos buscando longe aquilo que está tão próximo de nós?
Será que aquela confiança, aquela segurança, aquele desejo que a sua alma está procurando hoje não está agora diante de você na oração? A certeza que Deus te ama, de que Deus está com você, de que Ele te chamou para ser seu filho. Que a vontade de Deus, queridos, para nós seja essa, que como filhos nós façamos da oração a apresentação que lhe fazemos de todos os nossos pedidos. Que Deus assim nos ajude, nos abençoe, e que a gente leve a sério as palavras de Jesus para conhecermos a face paterna de Deus, e talvez nas palavras do pregador, do pastor Arialvaldo Ramos, a gente cresça na criancitude da nossa alma. E com certeza Deus tem algo maravilhoso para fazer sobre nós. Senhor, eu oro nessa noite por diversas pessoas que nos acompanharam nesses instantes, ó Deus, que ouviram essas palavras de incentivo da Tua boca, Senhor, e que ousadamente também querem repetir: Abba, Pai, porque, ó Deus, é o clamor da sua vida agora, é a dor da sua alma, é a dúvida do seu coração, é a incerteza contra o futuro, mas eles colocam diante de Ti. Ó Deus, que Deus é como Tu, Senhor, que não te satisfizestes, ó Deus, em se tornar humano, mas Tu nos abraçastes, ó Deus, como filhos, e Tu nos amaste completamente, ó Deus, a ponto de nos dar o próprio Filho Jesus, o Filho unigênito, o nosso amado Senhor Jesus. Ó Deus, ó Senhor, nos perdoa e nos ajuda a não sair de Tua presença, Senhor. Ainda que os nossos olhos estejam abertos, que a nossa oração continue diante de Ti, Senhor. Eu rogo por esses dias, Pai, eu rogo para que a Tua igreja seja consolada e seja fortalecida no poder do Pai, daquele que prometeu, Senhor, que todas as vezes que o buscássemos em oração, nós teríamos resposta da parte de Deus. Fortalece a Tua igreja, Senhor, fortalece essa igreja, Senhor, a Igreja Batista Castelo Forte. Alcança, Senhor, as pessoas que nos ouvem nessa noite, com graça, com verdade e vida, em nome de Jesus. Assim te agradecemos, Senhor, por esse acesso delicioso à Tua presença, como filhos, e como o Deus que é Pai para cada um de nós. Eu te oro assim, agradecido, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nós, mais uma vez, convidamos você a continuar nos acompanhando nas redes sociais. Temos culto no domingo, eu já chamo o grupo de louvor, e que Deus continue nos dando graça para estar diante da face dEle, para continuarmos firmes e abundantes, sempre constantes na obra do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.